Olá, meus queridos, shalom, shalom, tudo bem com vocês? Passando aqui para compartilhar um pouquinho da Parashá dessa semana, Parashá Be'alot Terah. Eu vou me ater apenas, basicamente, a um ponto da Parashá, uma Parashá bastante complexa, né? Há bastante pontos ali para serem tratados, mas eu escolhi um ponto que queria compartilhar com vocês. A Parashá Be'alot Terah, ela basicamente significa Beloterra ao levantares, mas também significa ao ascenderes. Por quê? Porque essa paraxá ela trata justamente do acendimento da menorá, que era o candelabro. Nós sabemos que o candelabro havia nele 7 braços e que o sumo sacerdote deveria cotidianamente, todos os dias, acender a menorá. E o que chama a atenção dos sábios, nós até já falamos isso das vezes que nós passamos por essa paraxá, é o fato do Eterno falar que o sacerdote deveria acender a menorá e manter o pavio na menorá até que ele ardesse por si só. Então o sacerdote ia acender o fogo, colocar no pavio e manter até que esse pavio ardesse por si só. E claro que essa expressão até que o pavio arda por si só, ela chama a atenção dos sábios justamente nesse conceito de que nós achamos que as coisas, o Eterno sabe tudo, ele faz tudo, então o Eterno já sabe aquilo que eu quero. A gente corre às vezes o risco de cair num comodismo achando, Deus sabe tudo. Ou no nosso caso, que somos monoteístas, o Eterno é um, ele sabe todas as coisas, tudo ele que faz, então eu só preciso ficar esperando. E a Paraxá vem dizer que não, que na verdade nosso papel é acender esse pavio até que ele arda por si só. E aí uma das coisas que chama a atenção, nós já falamos que a menorá, ela tinha nela, tem, né, porque a menorá ainda existe, 7 braços nesse candelabro. A Kabbalah vai explicar que esses 7 braços representam o quê? 7 sefirote. A árvore da vida é composta por 10 sefirote, Keter, Hormar e Binah, que são os sefirotes superiores, porém o candelabro, apesar de nele haver as 10 sefirotes também, o que nós conseguimos observar são 7, que são os 7 braços, que seria Hesed, Gevurah, Tiferet, Net, Od, Yesod e Malhut. Nós paramos para pensar o seguinte, 7 sefirote, nós sabemos que 6 dessas sefirote, Hesed, Gevurah, Tiferet, Net, Od e Yesod, são as 6 sefirote comportamentais e emocionais. Hesed, Gevurah, Tiferet são emocionais, Netza, Od e Yesod, elas são já comportamentais, mas elas são internas. E a sétima sefirá, que seria o sétimo braço do candelabro, é Malhut. Malhut o que é? Nosso mundo físico, onde nós estamos aqui. Estou falando com vocês pela internet, tal, gravando um vídeo. Quais elementos que eu estou usando? Os elementos de Malhut. Porém, essa expressão até que arda por si só, nós devemos acender o candelabro todos os dias de manhã, porque, como nós já falamos em parashots anteriores, nós temos um sumo sacerdote dentro de cada um de nós. Nós precisamos ter esse compromisso, assim como o Eterno ordenou, de que todo dia a gente precisa acender a nossa menorá. O que significa a nossa menorá? Essas 6 sefirote emocionais comportamentais e a sefirá de Malhut, que é a sefirá da ação. Como que nós fazemos isso? Essa é a pergunta. Nós temos hoje, por costume, dado pelos sábios através da Torá, de fazermos as nossas rezas diárias. Todo Benenor, ele pode deve. Ele não é obrigado, mas ele pode deve fazer as rezas diárias. As primeiras rezas que nós fazemos pela manhã, a primeira Modéani, que nós agradecemos a Deus por estarmos aqui vivos e caminhantes na terra dos viventes, e a oração principal que é Shema Israel, que nós devemos fazer o quê? Pelo menos 2 vezes por dia, ao deitar-te e ao levantar-te. O Shema Israel, não só todo o texto, mas a primeira frase, ouça Israel, o Eterno é vosso Deus, o Eterno é um. Essa frase é mais poderosa, porque nós estamos ali dizendo para quem? Para Israel. Quem é Israel? Israel somos nós.
Qualquer pessoa que se conecte a um caminho real de espiritualidade, ou caminho da Torá, é considerado por Deus Israel. Então, ouça Israel. Eu posso colocar, eu, Adriano, ouça Adriano, você que também faz parte dessa comunidade chamada Israel, essa comunidade espiritual. O Eterno é o teu Deus, o Eterno é meu Deus. O Eterno é Deus? É. Mas o Eterno não é apenas Deus, o Eterno é meu Deus. E o Eterno é um. Esse Eterno é um, palavra errade, o que ela vem dizer para nós? Que nada existe fora de Deus. E aí o primeiro trecho que nós lemos no Shema Israel pós essa reza, pós essa frase, né, seria Ve'havtat Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol modecha. Que nós devemos amar o nosso Deus, o eterno vosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Toda a nossa força, que é o nosso entendimento. E aí nós falamos que a menorá, ela está conectada a quê? A esses 7 braços, que são as 7 sefirote de Hesed até Malhut. Opa, pera aí um pouquinho. Estou gravando para pegar esse fundo bonitinho aqui. De Hesed até Malhut. Então, quem tem que entender que o Eterno é um, primeiramente? O texto fala, levaverá, meu coração. Depois, a minha nefesh. O que é minha nefesh? O meu corpo físico, os meus instintos, aquela vontade que eu tenho de comer, de dormir, de beber, de descansar, de ir ao banheiro. Quando eu fico irritado, assim, por alguma coisa que eu vi e nem pensei, já me irritei. Quem se irritou? A Nefesh. E por último, o Eterno fala que a gente tem que amar a Ele com o nosso Meuderá, que é o nosso pensamento, que é onde está a nossa força verdadeira está no nosso pensamento. Aí o que chama atenção? Então primeiro eu tenho que amar o Eterno com o meu coração. E por quê? Porque no próprio texto do Shema Israel, quando a gente segue para os outros trechos, vai falar que isso, se nós fizermos isso, nós não seremos desvirtuados pelos nossos olhos e pelo nosso coração, pelos quais nos desvirtuam. Não é muito comum a gente estar numa situação, daqui a pouco você olha algo, você nem pensou, teu coração já se fechou, ou se alegrou, ou você sentiu medo, alguma coisa assim. Porque o teu olho viu alguma coisa, teu coração sentiu e teu corpo sentiu. Aí depois você vai pensar e vai processar se aquilo é real, se não é, o que aquilo significa. Note que o olhar, o sentir e o reagir, eles vêm muito antes do nosso pensamento. Então o Eterno está falando o seguinte, acenda a tua menorá pela manhã. Assim que você levantar, acenda a tua menorá. Faça isso. Para você dizer para os teus sentimentos e os teus comportamentos internos, olha, não esqueça que o Eterno é um. Estou de manhã, vou sair para o meu dia de trabalho, para a minha vida secular, fazer o que tenho que fazer e não posso esquecer que o Eterno é um. E falar para minha Nefesh, que está ligada ali a Sefirá de Malhut, a 7ª Sefirá desse candelabro, assim, ó, teu comportamento tem que estar relacionado com o teu sentimento, só que o teu sentimento precisa estar alinhado, sabendo que o Eterno é um. Quem é que fala que o Eterno é um? É minha cabeça, meu pensamento. Meu pensamento está dizendo, olha sentimentos, o Eterno é um, não se esqueça disso. Quando alguma coisa acontecer positiva, o Eterno que fez. Quando eu julgar aquela coisa negativa, porque do Eterno não vem nada negativo, mas vem desafios, o Eterno está fazendo aquilo. Quando eu me alegrar, eu me alegrei porque o Eterno me faz alegrar. Tanto que essa paraxá fala que nos dias de alegria, os dias da festa, nós devemos tocar trombetas. Eu devo me alegrar. Quando algo que eu considero ruim acontecer, eu preciso parar para pensar, calma, o Eterno criou essa situação, não vou desvirtuar meu coração por aquilo que eu estou vendo, porque se eu desvirtuar meu coração, a minha nefesh vai acender negativamente. E como que eu tenho que fazer isso? Eu preciso acender até que isso arda por si só, até que isso se torne uma verdade. E quantas vezes eu preciso fazer isso na minha vida? Todos os dias. Todos os dias eu preciso acender a minha menorá.
Só que havia um detalhe. Para você acender a menorá, no outro dia, você precisava limpar a menorá, tirar os resíduos do fogo anterior. O que o Eterno fala? Que o Shema Israel é feito ao deitar-te, ao levantar-te. O que nós fazemos quando a gente vai deitar? Que está lá no Sidur, nós fazemos a reza da noite. O que a gente fala na reza da noite? A gente já começa falando, Ribonó, Senhor do Universo, por meio dessa declaração, perdoa que todos que possam ter me enfurecido, irritado, porque contra mim físico ou financeiramente, mediante palavras ou ações, encarnação, qualquer outra, todo homem que não... A gente começa a falar para Deus que a gente perdoa todas as coisas através de pessoas ou situações que nos irritaram, que nos desvirtuaram. O que é isso? É limpar a menorá. Porque por mais que eu acenda esse fogo, às vezes eu escorrego. Naquele dia eu me irritei. Ah, mas eu sou ser humano se irrita. Sim, o Eterno sabe disso. Mas se manter na irritação é uma decisão. Deixar aquela irritação e ir para o dia seguinte é outra decisão. Manter durante anos aquela irritação também é uma decisão. Então todos os dias eu preciso limpar o meu candelabro para que eu possa acender novamente. Então de manhã eu acendo o meu candelabro para ir para o dia a dia. De noite essa reza ela limpa o meu candelabro. Aí eu durmo, tenho uma noite de sono diante do Eterno e no Eterno. Assim que eu abro os olhos eu faço meu Modéani. Modéani já começa com gratidão. E aí vem um detalhe, como que eu faço para manter essa vela, esse fogo até que o pavio se arda? Gratidão. Gratidão. Eu nunca lembro quem foi, se está em Eclesiastes, que fala, trarei à memória aquilo que me traz esperança. Quando situações acontecem, nós tendemos a quê? A trazer à memória as coisas que são ruins. Algo ruim aconteceu. Ah, sempre acontece, porque lá atrás... Estou trazendo à memória, aqui ó, meu derrar, coisas que aconteceram negativas. E a Torá fala, não, você precisa todos os dias trazer à memória as coisas positivas que aconteceram. O Rebbe de Lubavitch fala, você está onde o teu pensamento está. A situação pode estar extremamente caótica a olhos nus, só que se o teu pensamento estiver no lugar de gratidão, se lembrando do que o Eterno faz, do que ele já fez, onde você está agora, e alegrar o teu coração por causa das coisas que o Eterno faz, lembrando do Shema Israel, não, o Eterno é um, isso aconteceu, ok, vamos lidar com isso, vamos ter que lidar com isso, não é para fugir. Mas eu vou lidar com isso sabendo que foi o Eterno que proporcionou isso, foi o Eterno que fez. Se ele fez, tem um propósito maior. Ou seja, para eu aprender, aprendizado, ou seja, para eu ressignificar aquilo e dar um salto muito maior, e onde ninguém esperava que viria uma solução, venha uma solução do Eterno através da minha vida. As pessoas vão falar, oh, você é incrível, só você para conseguir. Você vai falar, não, o Eterno é um. Então foi o Eterno que fez. Ele criou essa ferida, ele atou essa ferida. Sempre o Eterno é um. Devemos ter o Eterno diante de nós, nossos olhos. O que isso significa? Que só existe Deus. Esse é o verdadeiro monoteísmo. Por isso que a Paraxá, que depois vai tratar de outros pontos complexos, vai chegar até na questão de Miriam, que fala de Moisés, fica leprosa, várias coisas acontecem, as cordonizas que o Eterno manda, porque o povo blasfemou contra Deus, dizendo, não existe a gente achar peixe de graça, tal. Tudo isso acontece por quê? Porque essas pessoas, naquele momento, pararam de acender os seus candelabros. Pessoas que reclamam demais são pessoas que não estão acendendo o candelabro. Pessoas que ficam tristes demais são pessoas que não estão aprendendo a acender o seu candelabro. Porque, na verdade, acender o candelabro é ter gratidão, é o Modéani, é você trazer à memória as coisas que te trazem esperança e você produzir alegria. Por isso que na Paraxá fala que nos dias de festa, nos dias de guerra, toque trombeta. E nos dias de festa, toque trombeta também. Lembre que o Eterno é um. Quando vai para a batalha, é o Eterno que vai à frente. Quando há motivo de me alegrar, eu vou me alegrar porque o Eterno proporcionou um momento de alegria. Então, por mais que eu esteja triste, a tristeza só me leva a um lugar pior. Ah, mas eu tenho motivo. Ok. Todos nós temos motivos e teremos outros. Só que a decisão qual é? Vou ficar na tristeza?
ou eu vou lembrar que o Eterno é um e que ele faz tudo, e a solução para eu sair desse estado de tristeza e produzir uma situação melhor, produzir um escape, vencer essa batalha, é eu produzir alegria. Então o Eterno vai proporcionar para nós momentos que são de alegria. Só que se eu vou me alegrar ou não, é uma decisão minha. Vou dar um exemplo claro. Nós vamos ter um aniversário, sei lá, de alguém que você gosta e tal. Você foi convidado. Ah, mas eu não estou bem hoje e tal. É um momento que você pode praticar alegria? É. Ah, mas eu não vou porque eu estou triste. Mas para você conseguir vencer essa batalha que te produziu a tristeza, o antídoto é a alegria. O que eu vou fazer? Eu vou. E quando chega lá, eu vou decidir me alegrar. Eu vou decidir me alegrar. Nós temos as festas judaicas. Ah, vai ter encontro na sinagoga, tal, não sei o quê. A festa de Sukkot, alguma coisa assim. Fomos convidados. É um momento que o Eterno criou uma festa judaica para você se alegrar. Por quê? Porque a alegria vai produzir bons resultados. Tudo que você quer depende da tua gratidão, depende da tua alegria. E isso vem da onde? Isso vem do meu derrar. Note que isso não vem do coração, não vem da nefesh, vem do meu derrar. Então, eu acendo meu candelabro. Como que eu acendo o candelabro? Ele não quer ser aceso, ele quer ficar na tristeza, ele quer ficar na amargura, ele quer ficar quieto. A nefesh quer dormir, a nefesh quer deitar, a nefesh quer comer. Mas o meu derrar é essa mão que vai acender, olha, até que arda por si só. Lembra-se do Eterno, o Eterno é um, está tudo sob controle, o Eterno sabe o que faz. Aqueles que confiam no Eterno não serão envergonhados. Isso é o cérebro, não o cérebro órgão, mas isso é o nosso pensamento, a nossa consciência acender no fogo da menorá. E aí o meu corpo ele vai o quê? Reagir. Ele vai reagir positivamente. Lembra que Davi sempre falava em vários salmos: ó minha alma, por que estás abatida? Confia no Eterno. Quem está falando, ó minha alma? Meu derrar. Está falando com quem? Com o Ruach, que é o nosso coração, que é os nossos sentimentos. Para quê? Para que a nefesh, que também na nefesh está a nossa má inclinação, para que essa má inclinação seja subserviente ao Eterno. Não que a gente não que a gente reza, que a nossa má inclinação seja subserviente a ti. A gente reza isso no Sidur. De onde isso parte? Do pensamento. Porém, o Eterno fala que um pensamento sem um sentimento primeiramente alinhado e sem uma nefesh submetida a esse alinhamento emocional, não vai para lugar nenhum. E eu encerro dando um exemplo assim. Vamos supor, você viu que vai ter um evento que você quer muito ir naquele evento. Daqui 3 meses, você compra ingresso, parcela no cartão, espera. O evento é em São Paulo, a gente mora em Santos, para quem está na internet. Tem que subir a serra, tal, não sei o que, sair cedo, tal. E chegou o grande dia, aquela correria, você compra roupa nova, tal. Você vai pro evento, chega lá, você acordou cedo, tá com sono. Você esperou aquele evento, o palestrante começa a falar, você está empolgado, daqui a pouco ele fala assim, olha, quando for umas 15 para meio-dia a gente vai dar uma pausa. Então a nefesh fala, opa, pausa, comer, comida? Já me deu fome, já me gatilhou. Aí o que acontece? Quando você olha no relógio, já deu 15 para meio-dia e nada do palestrante parar de falar. Meio-dia 15. Quando fala, gente, a gente vai dar pausa, alguém começa a fazer perguntas. Você fala, meu Deus do céu, não vou almoçar? E a pessoa, o palestrante, está lá empolgado, falando coisas importantíssimas que você pagou para ir ver. Você se planejou, você saiu da tua casa, andou por horas para ver. E naquele momento, a tua nefesh já apitou a fome, teu coração já se fechou, e teu cérebro vai fazer o quê? Teu pensamento. Esse cara não vai parar de falar? Ixi, agora, onde é que eu vou almoçar? Onde é que eu tô? Que bairro que eu tô? Será que tem restaurante? Será que tem no cardápio? Será que fulano vai comigo? Já tá olhando pro fulano que foi contigo, já tá ficando, e aí, vamos comer onde e tal? Note que tudo que você planejou semanas ou meses atrás começa a ir por água abaixo porque o teu coração e a tua nefesh te desvirtuaram. Você pagou para ouvir a pessoa e naquele momento você quer ouvir o seguinte, vamos sair pro almoço. Então, meus queridos, é sobre isso. É um exemplo pequeno, até bobo,
mas acontece no cotidiano. Só que não é sobre almoço, não é sobre palestra, é sobre o dia a dia das nossas vidas. Nós precisamos acender a nossa menorá. E de noite nós precisamos limpar a nossa menorá. Puxa, eu me irritei. Puxa, aconteceu isso. Vou limpar, vou perdoar. No outro dia eu vou acordar, vou ter gratidão. Tendo gratidão, eu vou rezar, vou acender minha menorá. Não é fazer uma reza rasa, acender até que eu sinta, até que... O que é arder por si só? Até que se torne uma verdade. No outro dia você vai ter que fazer de novo, até que de novo se torne uma verdade. E isso, meus queridos, vai trazer o quê? A luz da menorá. A luz da menorá é a luz da Torá, a luz do Eterno. E o Eterno é uma luz que realmente ilumina todos os nossos caminhos. Você começa a ter o quê? Clareza daquilo que você vai fazer. Você começa a ter controle, disciplina. Você começa a ficar um pouco mais manso, menos reativo. E as coisas acontecem. Aí finaliza. As pessoas vão falar o que depois? De um tempo você nesse processo. Ah, você tem sorte. A gente fala aquela frase muito conhecida, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre é Hashem. Hashem é tudo e nós estamos nele, ele está em nós e nada acontece fora dele. Então, meus queridos, Shavuot Tov para você, nesse resto de semana ainda que nós temos, e que nós possamos acender a nossa menorá cotidianamente. Shavuot Tov.